Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Desperta Arque de hoje. Aqui você aprende a despertar o arquiteto empreendedor dentro de você para alcançar o faturamento de R$ 10.000 mensais com seus projetos ou suas obras. E hoje no Desperta Arque nós vamos falar sobre os 4 bloqueios que te impedem de vender projetos. O tema vendas, o tema captação de clientes, é sempre um tema que vocês me pedem muito e ao longo desses 10 anos aí de escritório, de carreira, né, de muitos projetos, muitas obras, eu percebo que existem alguns bloqueios que impedem a grande maioria dos profissionais, que já impediu a mim também, de conseguir vender projetos. E eu quero te trazer esses bloqueios hoje para você desbloquear completamente aí a sua vida, a sua carreira, né? E entender que na maioria das vezes, se a gente não está conseguindo realizar alguma coisa, nesse caso vender projetos, né, existe um caminho, existe uma solução. Basta a gente ter o conhecimento certo, ter o caminho para isso. E é isso que eu quero te mostrar hoje aqui na live. Eu lembro que durante muitos anos e diversas vezes, né, um cliente entrava em contato comigo, pedia um orçamento de projeto e eu ia lá, eu montava minha proposta, eu apresentava. No final da reunião, o cliente falava: "Ah, Yasmine, gostei do teu trabalho, gostei da proposta que tu me ofereceu. Eu vou dar uma pensada e aí eu entro em contato." E na maioria das vezes as pessoas não entravam em contato, elas não respondiam, ou quando elas respondiam, tinha duas situações. Uma delas é: "Ah, Yasmine, quero muito fechar o projeto contigo, mas eu preciso de desconto." Ou: "Adorei o teu trabalho, mas eu não vou fechar o projeto." E aí ficava eu olhando para a cara da cliente, né? Eu muitas vezes para a mensagem, pensando: meu Deus do céu, o que é que eu fiz de errado? Por que que eu não tô conseguindo fechar os projetos? Você que está aqui me assistindo agora, você passa por isso? Passou por isso? Coloca um foguinho aqui nos comentários para eu saber. Então, durante muito tempo, a única forma que fazia com que eu conseguisse fechar projetos era dando desconto basicamente, desvalorizando meu trabalho, né, cobrando muito pouco. E muitas das vezes eu não fechava. Então, assim, da grande maioria dos projetos que eu orçava, grande maioria eu não fechava. E eu tinha muita dificuldade para entender por que eu não estava conseguindo fechar os projetos. Né? E estudando sobre isso, né, buscando me desenvolver. Hoje já tendo aí mais de 2.000 alunos no Arquiteto 10K, que é o meu treinamento fechado, que te ensina vendas, que te ensina gestão, que te ensina a cobrar pelos projetos, né, a construir uma marca realmente magnética. Eu consegui perceber que existem alguns bloqueios. E esses bloqueios, eles realmente vão ser verdadeiras barreiras na sua vida para que você não feche projetos. E então eu pensei: não, eu preciso trazer isso pro Desperta Arque, né? Porque o Desperta Arque são lives para realmente destravar os medos, as inseguranças que vocês sentem aí para começar, para viver dos seus escritórios. Bom, algo que eu preciso entender para realmente vender o nosso trabalho, para realmente entender como vender de uma forma, e quando eu falo vender, eu digo ter sucesso, cobrar o valor que você realmente merece pelo seu trabalho, né? Ser valorizado pelo cliente. A primeira coisa que eu preciso entender é que a venda, ela começa muito antes do momento em que o cliente está diante de você, pedindo um orçamento, ou que você está apresentando um orçamento, uma proposta de projeto para ele. A venda, ela começa muito antes. Hoje a gente tem aí as redes sociais, que é algo que é o maior meio, né, de captação de clientes, a gente sabe disso. E
E o cliente, quando ele quer contratar o nosso trabalho, a primeira coisa que ele faz é procurar por nós na rede social, né, no site, no Google. E de fato a venda ela começa muito antes do cliente estar diante de você ou entrar em contato com você. Então a gente tem que ter clareza de que é necessário começar muito antes, né? Olha aí, ó, a Alexandra é arquiteta 10K. Aê! Eu vi que a Raquel também tá aqui. Alunos queridos. Então entender que vender não é simplesmente você estar diante do cliente e passar o valor do projeto. A venda começa muito antes, né? Quem é meu aluno sabe que tem todo um processo de conquista, de posicionamento para o cliente comprar de nós, né? Mas algo que eu percebia que me bloqueava muito quando eu estava diante do meu cliente, quando eu estava apresentando um orçamento de projeto, era que eu tinha na minha cabeça que fazer vendas era algo ruim. Ou seja, procurar uma pessoa, apresentar o meu trabalho ou vender para alguém, né? Estar diante de alguém e fazer uma oferta para essa pessoa, eu tinha a sensação de que eu estava incomodando a pessoa, de que não era algo correto de se fazer, era uma sensação muito estranha. E eu percebi que isso é uma crença, né? Uma crença limitante de que vender é ruim. E eu parei para pensar, né? Mas de onde é que vem essa minha sensação? E como consequência, essa sensação faz com que eu tenha muito mais dificuldade para vender, né? Porque pensa comigo, se você estiver fazendo algo que você entende que é o melhor, que tá certo, que é correto, você tende a fazer melhor, né? De uma forma melhor. Agora, se você tá fazendo algo que você sente que é desconfortável, que é errado, que é ruim, você não vai fazer isso bem feito. Então, se você hoje sente que vender para o cliente é ser inconveniente, é ser desagradável, né? Muitos profissionais me mandam mensagem e dizem assim: Yasmin, eu passei uma proposta para o cliente, mas ele não entrou em contato comigo e eu não entrei em contato com ele de novo. O que eu faço? Né? Eu chamo ele para conversar? Eu espero. Será que eu vou estar sendo inconveniente? Será que eu não vou estar sendo, né? O que eu faço? Isso isso significa que talvez você tenha aí uma sensação de que vender é ruim. Então você sente que está incomodando o cliente. Era essa a sensação que eu tinha. Eu apresentava um orçamento e aí eu não chamava o cliente depois para saber se ele queria fechar comigo ou não, né? Se ele já tinha encontrado um outro profissional, para tirar alguma dúvida que ele viesse a ter, eu tinha uma sensação de inconveniência, de ser inconveniente. E eu entendi que isso era um bloqueio que eu tinha. Afinal de contas, quando você envia uma proposta, você sim tem que entrar em contato com a pessoa para saber se ela vai fechar. Muitas vezes na correria ela esquece, ou ela, né, tá tão atucanada que ela esquece de entrar em contato com você. E se você não se faz presente e insiste, talvez aí sim que você vai perder o projeto, né? Então você entender que não é ser inconveniente, que venda não é ser inconveniente. E eu também parei para pensar, né, mas de onde é que vem essa sensação? E eu lembro que quando eu era criança, lá na minha cidade, talvez na cidade de vocês também aconteceu algumas vezes, a gente estava muitas vezes em casa, final do dia, e parava lá na frente, no portão da minha casa, vendedores de enciclopédia. Vendedores de cursos gravados em CDs, né? Isso era algo bem de antigamente. E as pessoas eram muito inconvenientes, porque elas batiam lá no portão e a gente muitas vezes dizia, não tenho interesse. E a pessoa insistia, né? E daqui a pouco a pessoa estava dentro da nossa casa e a gente não queria comprar nada. Então era algo muito desagradável. E também tem as situações das vendas dos telemarketings, né, gente?
as ligações. Nossa, às vezes fica meses sem meu telefone não tocar. Daqui a pouco começa uma semana inteira, assim, os bancos ligando, as operadoras, sem parar, oferecendo planos, oferecendo internet, né, oferecendo um monte de coisa. Isso é extremamente inconveniente. Então, muitas vezes a gente tem uma lembrança de que vendas é isso. São essas coisas inconvenientes, né? Ou muitas vezes você tá na praia e aí vem aqueles vendedores insistir, incomodar para vender um pacote, um passeio. E aí a gente fica na nossa mente com a sensação de que vender é isso, de que vender é ser desagradável. E eu lembro que eu levei muito tempo para entender isso, para me dar conta de que não é porque existe essa maneira de vender, que ela é desagradável mesmo, que eu oferecer o meu trabalho será desagradável, né? Muito pelo contrário, não tem relação nenhuma. Porque sim, você pode ser uma pessoa desagradável, mas você também pode ser extremamente agradável. E de fato, a única forma de vender é oferecer o nosso trabalho. Então eu digo assim, muitas vezes a gente tá em casa, ou se você, né, trabalha em algum espaço físico, tá no seu espaço físico, e você espera que o cliente entre em contato com você, que o cliente encontre você, que alguém indique o seu trabalho. Mas a verdade é que se você não mostrar quem você é para as pessoas, né? Se você não divulgar o seu negócio, os seus projetos, ninguém vai buscar por você. A menos que você venha indicado por alguém. Mas você concorda comigo que ser indicado por alguém vai acontecer, é algo legal, só que serão poucas pessoas, né? Eu sempre digo que viver de indicação funciona, mas não é o suficiente para você realmente crescer o seu negócio, né? Então, muitas vezes, a gente, por medo de vender, a gente não oferece. E por não oferecer, a gente não vende. Parece ser algo extremamente óbvio, né? Ah, oferecer o meu trabalho. Mas você está oferecendo? Ou você acredita que é ruim oferecer? Ou você acredita que você não merece tanto? Eu nunca me esqueço de uma vez que uma cliente estava orçando comigo o projeto de uma casa. E aí ela entrou em contato comigo, pediu um orçamento. E eu lembro que ela falou, Yasmin, eu gostaria de orçar a casa e o interiores completo. Eu queria orçar tudo. Quero orçar tudo contigo. E aí eu terminei de atender ela, né, antes de passar preço e tudo. E eu pensei assim, meu Deus, pela primeira vez na minha vida, eu recebi o pedido de orçamento de uma casa com interiores. Ai, eu acho que eu nem mereço tanto. E muitas vezes você, conscientemente, você até acha que você merece, né? Você, não, o que a Yasmin tá falando aí que eu não mereço? Que eu acho que eu não mereço. É claro que eu acho que eu mereço. Só que aí, inconscientemente, você se sabota. E de que forma que você se sabota? Cobrando pouco pelo seu trabalho. Dando descontos pelo seu trabalho. Porque se você não acredita verdadeiramente que você merece aquele projeto, que você merece aquele cliente, você sim vai dar desconto. Você sim vai desvalorizar o seu trabalho. Ah, não, mas o cliente não vai pagar tudo isso. Não pelo meu trabalho. Pelo das outras pessoas, ele até vai pagar. Mas pelo meu, ele não vai pagar tudo isso. Faz sentido, gente? Quem já falou para si mesmo isso? Pelo meu trabalho, ele não vai pagar tanto. Ai, mas Yasmin, eu não tenho experiência suficiente. Eu ainda não tenho vários projetos. Eu ainda não tenho um projeto maravilhoso, espetacular. Eu ainda tenho muito que melhorar os meus projetos. E aí você fica se auto-sabotando constantemente. Porque entenda uma coisa, se você não valorizar
o seu próprio trabalho, dificilmente alguém vai valorizar. Presta muita atenção nisso que eu falei. Se você não valorizar o que você faz, se você não olhar para o seu trabalho, para o seu projeto e pensar, o meu projeto é bom, o meu projeto é muito bom, ninguém vai valorizar. Recentemente uma seguidora me mandou uma mensagem falando assim: Yasmine, eu tenho muito medo do cliente não gostar do meu projeto, do cliente não ficar satisfeito com o meu trabalho. Inclusive, esse é o motivo pelo qual a gente não vende, né? A gente acaba cobrando pouco, porque a gente pensa que talvez o cliente não vai gostar. E aí eu perguntei para ela, tá, mas quantos clientes seus não gostaram do seu trabalho? E aí ela me falou, Yasmine, em 5 anos de profissão, só um eu acho que não ficou satisfeito. Caraca, gente, olha só. Em 5 anos, um cliente talvez não ficou tão satisfeito com o trabalho dela. E ela pensando que o trabalho dela não era bom o suficiente. Quantas vezes, gente, eu me comparei com colegas? Porque a gente abre esse Instagram aqui todos os dias, né? E a gente olha profissionais bombando na internet. Fazendo vídeos, né? Fazendo fotos. O nosso mercado, ele é muito glamuroso. Só que não significa que ele é glamuroso que ele é valorizado, porque a gente sabe que tem muitos profissionais, a grande maioria não consegue cobrar bem pelo seu trabalho, não consegue se posicionar, não consegue ser valorizado. E aí a gente olha no Instagram, acha tudo maravilhoso. Só que quando a gente vai olhar a fundo, vai investigar realmente, não é bem assim. Mas a gente só enxerga o palco, né? Aquela coisa, o bastidor ninguém enxerga. Atrás da cortina ninguém enxerga. A gente só enxerga o palco da pessoa. E eu caí várias vezes nessa cilada de ficar me comparando com outros profissionais e me diminuindo muito, né? Pensando, nossa, olha aquela pessoa, que trabalho incrível que ela tem. Eu nunca vou ter um projeto assim. Ela deve ganhar muita grana, deve ganhar muito bem na arquitetura, porque olha o trabalho dela, que incrível, que lindo. E aí eu me diminuía, desanimava. Só que desde que eu comecei, gente, a ter contato com vocês, né, com os profissionais, ter muitos alunos, eu comecei a ter contato com muitas pessoas do mercado que têm muito sucesso. E muitos deles, gente, eu descobri que cobravam muito menos do que eu cobro. Que até hoje cobram muito menos do que eu cobro. E aí eu pensei, nossa, como eu sou boba de ficar me comparando. Essa pessoa ganha muito menos do que eu. E eu tô aqui achando que eu sou ruim no que eu faço. O que eu quero te dizer com isso, né? Para observar se você não está se auto-sabotando, se você não está olhando pro outro, achando que ele é muito superior a você e muitas vezes ele nem é. Ou muitas vezes ele já está há tantos anos no mercado e você está aí recém começando no seu primeiro ano, nos seus primeiros anos, e você fica se comparando com uma pessoa que está há 10 anos no mercado. Isso vai ser muito injusto com você. Muito injusto. Porque se você está no início, não tem como, você não pode se comparar com quem está há anos no mercado. Vai ser muito injusto com você. E eu fazia muito isso, muito isso. Ou me comparava com pessoas que estavam no início como eu, mas na maioria das vezes haviam sido apadrinhadas de alguma forma, né? Tinham ou os pais que já eram arquitetos ou engenheiros, ou tinham um familiar, ou já estavam dentro do mercado de alguma forma. E eu ficava me comparando com essas pessoas, mas eu que comecei do zero, que não tive absolutamente ninguém para me impulsionar, não poderia fazer essa comparação, seria muito injusto comigo.
né? Então, cuidado com o excesso de comparação que você tem. Quantas vezes eu começava o meu dia animada, abria o Instagram, começava a olhar outros colegas e me comparava e me diminuía e desanimava. Perdia a vontade de projetar, perdia a vontade de ter o meu dia, né, tranquilo, alegre, por me comparar com outras pessoas que muitas vezes possuem uma realidade muito diferente, que estão em momentos de vida muito diferentes. E cuidado com isso, porque isso só vai te fazer mal. Eu lembro que uma vez uma terapeuta falou pra mim assim: Yasmin, a única comparação que tu tens que fazer é a seguinte: imagina que isso aqui é a linha do tempo da tua vida. Aqui tu nasceu e aqui, digamos aqui em cima, é onde você tá hoje. E imagina que aqui tem uma linha. Você tem que olhar para a sua linha do tempo e observar se há alguns anos atrás, se você estava aqui e aonde você está hoje. Se houve crescimento, significa que sim, você está evoluindo, você está crescendo. Agora, é muito injusto com você mesmo se você pegar a sua linha do tempo, baseado na sua história de vida, na cidade que você nasceu, no acesso à informação e a pessoas que você teve, e você se comparar com uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente da sua, que talvez nasceu com recursos muito maiores, que teve oportunidades de conhecer coisas que você não teve, e que talvez sim, nesse momento ela está mais longe que você profissionalmente, tem mais sucesso, mais clientes, mais dinheiro. Mas é a história de vida dela, não é a sua história de vida. Você tem que comparar você com você mesmo. Quem era a Yasmin há 5, há 10 anos atrás? E quem é a Yasmin hoje, 10 anos depois? Ela cresceu? Ela evoluiu? Essa é a comparação. E isso fez todo sentido na minha cabeça, porque eu me comparava muito com colegas que tinham realidades muito diferentes da minha. Muito diferentes. E a comparação, ela só vai gerar sofrimento para você, muito sofrimento. Porque é como se você nunca conseguisse alcançar a solução daquilo lá. E você nunca vai se sentir realizado e satisfeito com o que você conquistou até hoje. Porque você vai estar comparando você com uma pessoa que não tem nada a ver com você, né? Então, cuidado, porque comparar com o outro não vai te trazer o que você precisa para se sentir seguro, confiante, valorização própria, né? Isso fez muito sentido para mim. E vender, gente, o primeiro pilar da venda é eu me sentir segura do que eu faço. E a única forma para você se sentir verdadeiramente seguro do que você faz é você ter conhecimento sobre o que você faz. Por quê? Porque quando a gente está diante de um cliente, ele vai te desafiar de uma certa forma. Ele vai te questionar, né? Ah, por que o valor do projeto? Ah, mas e se acontecer tal coisa? Ah, mas e se isso der errado? Ah, mas eu só tenho tanto, né? Eu preciso de desconto. Você só vai saber rebater essas situações e se sentir seguro diante do cliente para explicar o seu trabalho, para explicar o porquê que o seu projeto custa um valor X e não Y. Se você se sentir seguro, e segurança transparece, é uma coisa assim muito louca, né? Se eu vier aqui fazer uma live para vocês insegura, vocês vão perceber na hora, né? Se eu vim aqui ensinar alguma coisa e eu estiver insegura do que eu tô falando, vocês vão sacar na hora. E o cliente também percebe na hora a nossa insegurança.
E aí talvez você esteja se perguntando, né? Tá, Yasmin, mas como eu vou me sentir segura? Se eu não sinto que eu tenho conhecimento suficiente, se eu não sinto que eu sou capaz o suficiente. Eu sei, eu já me senti assim. Só que, de novo, com o que você está se comparando para você achar que você não é capaz o suficiente? Para você achar que você não tem conhecimento suficiente? Porque nós passamos 5 anos na faculdade projetando, estudando o projeto. E não é porque você vai pegar o seu primeiro projeto ou porque são os seus primeiros projetos que você não é capaz o suficiente, que você não tem conhecimento suficiente. Gente, conhecimento é uma coisa que você vai buscar o resto da sua vida. Não vai existir um momento que você vai olhar para sua carreira e vai pensar, não, agora eu já sei tudo. Porque a gente sabe, o nosso mercado, ele muda constantemente, diariamente. Você sempre vai precisar estar buscando por mais, e por mais, e por mais. Então, o suficiente, ele nunca vai existir. Ele é algo imaginário, é algo irreal. É impossível de alcançar. Agora, eu posso controlar algumas coisas, né? Eu posso buscar entender um pouco mais. Eu posso estudar um pouco mais. Só que o fato de você não saber o suficiente não significa que você precisa cobrar pouco pelo seu trabalho. Por acaso, vocês conhecem algum médico que cobra pouco porque ele não se acha suficiente? Não. Os médicos cobram bem pelo trabalho deles, pela consulta, né, pela cirurgia, e mesmo que eles estejam muitas vezes em processo de aprendizagem. Muitas vezes o paciente está diante deles e eles não sabem o que fazer. Mas a gente sempre tem o caminho de buscar o conhecimento, né? Então, Yasmin, eu não me sinto segura porque o cliente vai me perguntar uma coisa e eu não vou saber responder. Gente, quantas vezes o cliente esteve diante de mim e eu não sabia o que responder para ele? E tá tudo bem. Você vai dizer, olha, fulano, eu realmente não tenho essa informação, mas eu vou buscar e eu vou te responder, vou te trazer a solução. Mas isso não pode te impedir de se sentir seguro diante dele, porque quem não é seguro não consegue vender. E a segurança a gente tem com conhecimento. Conhecimento técnico, conhecimento de projeto, conhecimento de obra. Né? Então, ao invés de você ficar bloqueado, cobrando pouco pelo seu trabalho, perdendo clientes, procure refletir o que eu tenho mais insegurança. Eu tenho mais insegurança sobre detalhamento de projeto. Bom, então busca o conhecimento que você precisa para não se sentir mais inseguro. Busca o fechamento do projeto com segurança e aí quando você estiver desenvolvendo o projeto, você vai buscar as informações que faltam para você. O problema é você ficar paralisado, esperando o momento certo para começar, para avançar, para cobrar mais. Yasmin, mas se eu cobrar mais, eu não vou conseguir fechar. Você só não vai conseguir fechar se você não se sentir seguro diante do cliente. E um outro ponto muito importante que não posso deixar de dizer é que venda é técnica. Se hoje você tem dificuldade de vender um projeto, é porque você não tem conhecimento técnico de vendas o suficiente. Não é porque você é pior que outras pessoas, não é porque o seu cliente é o cliente que sempre quer desconto. Na minha cidade só tem clientes que pedem desconto. Na minha cidade ninguém valoriza o arquiteto, o designer ou o engenheiro. Não, gente, não é isso, porque essas pessoas existem em qualquer lugar do mundo. Agora, cabe a você se posicionar para você não ter esses clientes e sim ter outros clientes melhores. Gente, sempre vão existir os clientes bons e os clientes ruins.
né? Bons e ruins é uma palavra ruim, mas os clientes que pagam pouco e os clientes que valorizam o nosso trabalho. Só que se você não valorizar o que você faz, quem é que vai valorizar? Entende? Ninguém mais vai valorizar se não for você mesmo. E você não é perfeito, você não é perfeita, você não precisa ser perfeito e perfeita para ganhar o que você merece. Porque perfeição não existe. A gente cria um falso entendimento de que na arquitetura as coisas precisam ser perfeitas e não, elas não serão perfeitas, porque nada é perfeito nesse mundo, nessa vida. Nós não somos, as obras não são, os projetos nunca serão. Mas o que a gente pode fazer é dar o nosso melhor. Isso sim. Podemos fazer o melhor diante do que está nas nossas mãos, do que está diante de nós. Mas nem por isso você tem que se desvalorizar, você tem que achar que você não é capaz, que você não é bom o suficiente. Então, cuidado com os bloqueios que te impedem de vender projetos. A grande maioria, gente, dos problemas de vendas de projetos está dentro de nós e não está no cliente. Está na nossa autocrítica, está na nossa autossabotagem. E a autocrítica mais a autossabotagem, mais o excesso de perfeccionismo, fazem com que você não se sinta seguro diante do cliente e, como consequência, você não cobra pelo seu trabalho e, como consequência, você também não fecha seus projetos. Então, o primeiro passo é você confiar mais em você. Ai, Yasmin, mas eu tenho muito medo se vai dar algum problema, se vai dar algo errado. Mas para de pensar que vai dar algo errado. Se você vai dar o seu melhor, muito provavelmente não vai dar nada errado. Para de sofrer por antecipação. Para de sofrer por algo que talvez nunca vai acontecer. E se acontecer, tá tudo bem também. Vocês acham que nunca deu nada errado nas minhas obras? Vocês acham que nunca deu nada errado nos meus projetos? Milhares de vezes já deu errado. Mas nem por isso eu vou ficar me diminuindo e cobrando pouco pelo meu trabalho. E aceitando o fato de que, se eu não estou fechando o projeto, significa que eu não sei, que eu não estou atraindo o cliente certo. Significa que na minha cidade ninguém valoriza o trabalho do arquiteto, do designer e do engenheiro. Não, nós temos que ser responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida. Yasmin, mas ok, eu entendi, mas eu realmente não tenho conhecimento de técnica de vendas. Tá bom, então você vai buscar se desenvolver nisso. Você vai buscar esse conhecimento. Vem para o Arquiteto 10K, por exemplo, que é um treinamento onde você aprende vendas, além de todas as demais áreas para ter um escritório que fatura mais de 10 mil reais. Início de junho teremos uma nova turma. Busca o conhecimento com quem você desejar, mas busca esse conhecimento. Porque isso vai te trazer munição diante do cliente, Conhecimento, estratégia, porque sim, você não aprendeu a vender na faculdade. Entenda isso, você não aprendeu a vender. Então você não tem obrigação de saber vender, mas você tem obrigação de buscar esse conhecimento. Caso contrário, a gente vai se manter sempre no mesmo lugar, gente? Sempre refém de desconto, refém de clientes que não valorizam o nosso trabalho. Essa que é a verdade. Nós precisamos fazer por nós. Fez sentido para vocês tudo isso que eu falei hoje? Escrevam para mim aqui nos comentários. Gente, saibam que vendas é assim, algo extremamente importante para o sucesso de vocês. Quem não vende o seu trabalho não alcança clientes. É necessário se desenvolver nisso, buscar esse conhecimento e entender que
que você não tem obrigação de saber porque você não aprendeu na faculdade, mas você tem obrigação de buscar. Né? Você não pode se culpar. Eu sou uma péssima vendedora, eu sou um péssimo vendedor, nada dá certo pra mim, eu não consigo fechar nenhum projeto. Tá bom. O que eu posso fazer com isso? Né? O que eu preciso buscar para resolver isso? Esse é o ponto.